Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um momento fantástico de reflexão bíblica, de aprendizado, de crescimento espiritual. Nós vamos hoje finalizar o capítulo 3 do Evangelho de João, episódio 93, segunda temporada. Vamos lá? João 3,19 diz que os homens amaram as trevas e rejeitaram a oferta de luz de Deus. Vamos lá entender um pouquinho o que isso quer dizer. O discurso do nosso Senhor a Nicodemos, foi principalmente sobre redenção e regeneração. E, portanto, foi brilhante e cheio de esperança. No entanto, ele foi constrangido em fidelidade a falar também de condenação. Jesus, A perspectiva diante da humanidade não era de glória sem nuvens, não. A prevalência do pecado e a alienação do homem de Deus era uma nuvem no horizonte que obscurecia o brilho até mesmo do Evangelho. Cristo, ele é designado pelo evangelista como a verdadeira luz. Ele se autodenomina a luz do mundo. Ele traz o conhecimento de Deus e, consequentemente, da salvação e da vida eterna. Este nascer do sol envolve a difusão de pureza, paz e alegria. Em si mesma, a luz é melhor. A luz é boa e agradável aos olhos. Aqueles que vivem e andam na luz de Deus, eles são e estão abençoados. O cativo pode preferir a masmorra à liberdade. De muitos dos judeus, os próprios conterrâneos de Cristo, foi dito com justiça: ele veio para os seus e os seus não o receberam, o rejeitaram. E mesmo agora, quando o evangelho é pregado e os homens são convidados a entrar na luz do favor de Deus, existem aqueles que preferem se esconder nas cavernas escuras da ignorância, superstição e pecado. Consequentemente, a sociedade de Cristo era desagradável para os pecadores impenitentes quando ele estava na terra. E seu evangelho é desagradável e repugnante para a mesma classe hoje. Aqueles cujas obras são más, eles não virão à luz, pois assim suas más obras seriam exibidas em sua monstruosa abominação e eles próprios seriam reprovados. Então todo verdadeiro ministro de Cristo, ele tem uma missão, que é ser um precursor de Cristo, preparando almas para recebê-lo. Quando Cristo entra na alma pela fé, o ofício do precursor está em grande parte no fim. Os ministros não devem ficar entre Jesus e os cristãos, não. O amigo do noivo não deve tentar ocupar seu lugar na estima e nas afeições da noiva. Esta é a essência da grande apostasia. O amigo, ele deve agir como amigo o tempo todo e nada mais. Esse capítulo fala disso, De João Batista como amigo do noivo. Não deve haver ciúme ou rivalidade entre o discípulo e o mestre, nem entre os próprios discípulos. Seus interesses são idênticos. Seu dever é levar a Cristo e levar a humanidade a uma comunhão viva com Ele. Os ministros devem evitar as tentações de anos de declínio, popularidade em declínio e ciúme de um contemporâneo popular. Isso acontece muito. Tudo isso deve ser contido por um espírito absorvido na sagrada missão. Então, um homem que se coloca no seu próprio lugar, esse foi João Batista. João é um homem pronto para dizer: eu devo diminuir. A capacidade de falar com esse espírito não surge de uma vez. Muito na posição de João era muito tentador para si mesmo.
É fácil ver como deve ter sido doloroso ouvir amigos vindo dizer que as multidões, antes acostumadas a se aglomerar em torno de João, agora estão se aglomerando em torno de Jesus. Mas João estava bem controlado e disciplinado. E devemos ter a mesma realização ou a auto-humilhação de alguma forma, certamente virá. O homem verdadeiramente humilde, ele será humilhado, né? João deve sempre ter se portado com humildade, não esquecendo os seus próprios pecados, embora tão fervoroso em denunciar os pecados dos outros. Devemos nós aqui estar dispostos a aceitar qualquer tipo de diminuição que seja para o bem e a glória de Cristo. Coloque-se no lugar adequado, isto é, sempre mantenha-se fora do primeiro lugar. O aumento de Cristo e a diminuição de João foram todos realizados, né? João era o homem que colocou Cristo no seu lugar apropriado. O trabalho de João foi logo concluído. Com toda a sua grandeza, ele era apenas um entre um grupo de testemunhas. Ele fez seu próprio trabalho em sua própria geração e depois faleceu de forma triste, né? Morto. Ele teve seu tempo de crescimento, discípulos aumentando a influência, nome mais amplamente conhecido, então Jesus entra em cena e não há lugar para Jesus e João juntos. Mas em sua própria diminuição, João pode se alegrar, pois é uma consequência do aumento de Jesus. Nunca chegou o dia em que Jesus teve que olhar para algum sucessor para si mesmo e dizer, ele deve aumentar e eu devo diminuir. Não. Essa é a única diminuição satisfatória em qualquer um de nós que vem pelo aumento de Cristo. À medida que a vida avança, deve aprofundar-se a sensação de que não podemos viver sem Ele. Um homem é que coloca os seus companheiros no lugar apropriado. Houve um certo cavalheirismo e nobreza nesses discípulos de João, de uma certa intenção de não abandonar João, seu mestre. Mas João dá a entender que ir a Jesus com o espírito certo é avanço e não apostasia. Está passando de uma escola inferior para uma superior. João apenas começou. Jesus deve terminar. E é o próprio Espírito do Senhor Jesus que deve nos conduzir à verdade. Nisto não há verdadeira obtenção de entendimento, a menos que entendamos de Jesus o que ele deseja, o que ele afirma, o que ele propõe. Um homem que Jesus colocará no seu verdadeiro lugar, enfim, deixando de servir de uma forma que atrai grande atenção do público, ele continua com o serviço real da mesma forma. Jesus glorificará à sua própria maneira aqueles que o glorificam e será a melhor maneira. Nenhum servo de Cristo, por mais obscura que seja sua esfera, por mais que se esqueça de sua vida, escorrega para o túmulo sem que seu mestre perceba. Em João, no versículo 34, no capítulo 3, nós vemos aqui a seguinte referência, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações, presente sem medidas, né? Se essa passagem ela descreve a plenitude dos dons espirituais e poderes concedidos por Deus ao Senhor Jesus, então há aqui uma menção implícita ou explícita das três pessoas da Trindade. Embora seja impossível para o nosso intelecto finito compreender completamente a declaração, os cristãos a recebem com fé e creem que o Pai concede o Espírito ao Filho, e isso com uma liberalidade irrestrita. A sugestão imediata parece ser a linguagem em que João Batista reconheceu a superioridade do Messias, cujo arauto e precursor ele foi designado para ser. João foi inspirado na medida necessária para o cumprimento de sua missão. O mesmo foi o caso com os profetas anteriores, mais antigamente, né? Eles poderiam de fato realmente
prefaciar suas profecias com a declaração: o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas eles foram comissionados para um propósito e foram inspirados para um acordo. E quando eles predisseram o advento do Messias, os profetas haviam profetizado muitas e muitas vezes sobre o Messias, eles disseram que esse advento deveria ser acompanhado por uma efusão divina de bênçãos, um verdadeiro dilúvio de poder espiritual e de vida. E eles, assim como João, testificaram de antemão dos maiores dons daquele que deveria vir. E Jesus era em virtude de sua natureza divina, capaz de manifestar o poder de Deus em um grau muito maior do que todos os que o precederam e do que todos os que o seguiram. A aprovação do Pai e o amor ao Filho eram ilimitados, pois Cristo sempre fez as coisas que agradaram ao Pai. E o Pai declarou estar satisfeito com ele. Esse é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Visto que o Pai enviou seu Filho em uma missão totalmente única, exigindo as mais peculiares qualificações, era evidentemente necessário que houvesse uma transmissão correspondente de poder espiritual para que a obra pudesse ser não apenas realizada, mas realizada de uma maneira excepcional. A maior de todas as obras precisava do maior de todos os dons. Todos os evangelhos podem ser citados em apoio a esta afirmação. Sobre Cristo repousou o Espírito, como espírito de sabedoria, de poder e de amor. Seus discursos, suas obras poderosas, sua conduta sob sofrimento e injustiça, sua morte voluntária, sua exaltação gloriosa, tudo evidenciava a presença e habitação do poder imortal que permeia e santifica para os fins mais elevados desse universo de Deus. E depois ele derramou também esse poder pelo Espírito de Deus sobre a vida daqueles que creem nele. Que fantástico! Vamos finalizar aqui o capítulo 3. Eu te espero no próximo episódio. A gente vai continuar falando do capítulo 4, passo a passo, pouco a pouco. Vamos aprendendo muito da palavra de Deus. Um abraço, fique com ele e até breve. Tchau, tchau.